Olá, queridos, saudação de paz. Uma vez mais estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. Quero convidar você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. O endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor. Você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor, a evangelizar as pessoas. Pode ter certeza que você vai estar ajudando a obra de Deus, vai estar a serviço também do reino de Deus. Amém? O endereço está aparecendo aí. Você se inscreve no Instagram, no Facebook ou no YouTube. IEMC Manaus, ativa lá o sininho e está tudo prontinho para receber todos os dias uma palavra da parte de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com você, para a nossa meditação hoje, agora, está lá em 1 de Reis, no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim, assim. Eis que o filho... O que eu quero falar a respeito dessa palavra? Deus pega um profeta, envia um profeta de Judá a Betel. Neste tempo, o reino de Deus tinha se dividido. Quando Salomão, filho do rei Davi, era 12 tribos. Mas após a morte de Salomão, o reino se dividiu. Justamente porque Jeroboão foi para o reino norte e ficou onde era o templo que Salomão tinha construído, só a tribo de Judá, E com Roboão, que era o filho, que era o sucessor de Salomão. Então, o Jeroboão, com medo das 10 tribos voltar ao templo de Deus, começou a construir poste ídolo, levando o povo à idolatria. E naquela época havia 3 tipos de unções, unção. Uma para rei, uma para sacerdote e outra para profeta. Quem era rei, não podia estar queimando incenso. E esse camarada aqui, Jeroboão, o pessoal fez dele um rei, mas ele não queria ser só rei. Ele teve que se meter também no lugar do sacerdote, para querer queimar incenso, fazer sacrifícios a Deus. Mas ele não tinha esse chamado para profeta, para sacerdote. Ele não tinha esse chamado. A unção dele foi para rei. E quando ele começa a queimar incenso, Deus pega um profeta e envia ele. Diz: olha, profetiza contra aquele altar. E para prova de que Deus está falando, o altar vai se fender de cima a baixo. Quando o profeta enviado de Deus acabou de falar, falou para ele, o altar se fendeu de cima a baixo. Ele ficou com raiva do profeta, estendeu a mão para querer pegar o profeta, para machucar o profeta. A mão dele se secou. Você pode continuar lendo lá. Essa história está lá em 1 de Reis, no capítulo 13. Só que nessa cidade também tinha um profeta mentiroso, que a Bíblia fala de um profeta mentiroso. E quando a mão do Jeroboão, secou, ele clamou ao homem de Deus, disse: roga ao teu Deus para que a minha mão volte ao normal. Aí o homem de Deus, movido de íntima compaixão para com ele, clamou a Deus: Senhor, olha aí essa situação. E Deus sarou a mão do indivíduo. Aí ele, alegre e feliz, diz: vai comigo na minha casa que eu vou te levar para te comer, tu vai almoçar, tu vai... E Deus tinha dado uma ordem. Olha como que é as coisas de Deus. Deus tinha dado uma ordem para esse profeta que veio de Judá a Betel, que veio, para ele não voltar pelo mesmo caminho que veio e não entrar em casa de ninguém para comer ou beber, fosse na casa de quem fosse. E ele disse: não, o Senhor me permitiu que não entrasse na casa de ninguém para comer. E foi embora. Um profeta mentiroso soube dessa história, enviou seus filhos, disse: cadê o homem de Deus que veio aqui? Disse: ele está assim, assim, assim. Ele preparou o cavalo, foi atrás dele. Chegou lá, disse: tu é o homem de Deus que veio de Betel? Sim, sim, sou. Olha, o Senhor mandou te dizer que eu também sou profeta.
Esse era o profeta mentiroso, falando com um homem que era enviado de Deus. Deus falou comigo que é para tu ir lá na minha casa comer, beber e depois tu segue teu caminho. Deus disse para esse profeta não entrar em casa de ninguém. Ele voltou, foi comer na casa do profeta mentiroso. Quando o profeta mentiroso, quando eles estavam comendo junto, o profeta mentiroso levanta e diz: eis que o Senhor manda te dizer que tu não entrarás na tua terra. Deus usou esse profeta mentiroso para dar sentença já para o homem que tinha sido enviado. Assim que esse homem montou no seu jumento para ir, os leões vieram e mataram esse profeta que foi enviado de Deus. O que eu quero dizer para nós neste dia? Que quando Deus dá uma ordem, é para ser cumprida, meu querido, amado irmão, minha irmã. Veja bem, Deus usou, um profeta mentiroso falou, ele acreditou. Se Deus tinha dito: olha, tu não volta com ninguém, não entra em casa de ninguém, não vai, nem o rei te dando metade do reino, não é para tu acompanhar. Aí ele cai na conversa de um profeta mentiroso. Lá perdeu a vida, os leões mataram e levaram para sua cidade, mas morto. Então, queridos, quando Deus dá uma ordem, é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né? Que diz que ainda que um anjo do céu desça pregando um outro evangelho, além deste aqui que nós estamos acostumados a ouvir e falar, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Ainda que um anjo venha pregar um outro evangelho, para que você não seja enganado, para que você não morra espiritualmente enganado por alguém. Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. O que você aprendeu aqui, persevera nestas coisas. O que você tem ouvido, permanece nelas. O que você tem aprendido, não te desvia nem para a esquerda nem para a direita, ainda que as propostas sejam tantas. Permanece naquilo que tu tem ouvido, que Deus tem te ensinado e que tu tem aprendido da parte de Deus. Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Fique na graça e na paz do Senhor. Que Deus abençoe rique e poderosamente a sua casa, a sua família, o seu trabalho, onde você estiver, e você diz amém, amém, amém.